Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e hoje nós vamos ainda falar sobre monômios, mas falaremos sobre divisão de monômios. Não esqueçam de fazer a leitura lá do livro didático apenas da página 205 e realizar os exercícios do 1 ao 5 da página 205 também. Bora lá então, para nós falarmos de divisão de monômios. Nós vamos começar com essa divisão aí. Observem que nós temos dois monômios. O 36x elevado a 4, y elevado a 6z, dividido por menos 9x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo. Esses dois que estão representados aqui são monômios. Esse é um monômio e esse é outro monômio. Qual é o primeiro passo? Aqui a prof vai fazer bem detalhadamente o processo para que vocês compreendam. Mas é claro que se futuramente, depois que você compreendeu bem certinho, você quiser fazer de uma maneira mais rápida, não tem problema algum. Mas preste muita atenção ao passo a passo, beleza? Vocês já estão carecas de saber o processo de dividir números, né? Apenas números. Mas e agora? Na divisão de monômios, será que vai mudar? O que vai mudar? O que vai ser diferente? Enfim, então prestem muita atenção. O primeiro passo que a prof vai fazer aqui é transformar a escrita do jeito que está aqui, nesse formato de divisão, numa forma equivalente. Então, nós vamos escrever isso em forma de fração, tá certo? Observem ali o que a prof fez. Então, eu coloquei o 36x elevado a 4, y elevado a 6z como o numerador de uma fração e o menos 9x ao quadrado, y ao cubo, como o denominador dessa fração, ok? Nesse próximo passo, nós temos que ter muita atenção, olha aí, muita atenção. Nós faremos a divisão do 36 pelo menos 9. Então, observe que nesse próximo passo, a prof fez uma separação de quem? Dos coeficientes e da parte literal separadinha, parte a parte, com os valores, com as letras iguais, sendo uma em cima da outra. Observe aqui. Então, nós escrevemos que toda essa fração seria 36 sobre menos 9, vezes x à quarta sobre x ao quadrado, vezes y à sexta sobre y ao cubo, vezes z simplesmente, porque não tem nenhum z aqui no denominador, ok? E por que a prof fez isso? Justamente para nós operarmos letra a letra. Como assim? Nós já aprendemos, não lembro agora ao certo em qual ano foi, acho que foi ano passado, não foi não? E esse ano a gente só deu uma retomada sobre as propriedades de potência. Não, isso aí vocês aprenderam lá no sexto ano, a prof lembrou agora. E nós retomamos esse ano também, lá no início do ano letivo. Quando você tem uma divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, ok? Então, aqui nós temos uma divisão, é uma fração, uma divisão. Então, nós repetimos as bases iguais e subtraímos os expoentes. Por isso que a prof quis fazer bem separadinho para vocês visualizarem exatamente as operações, ok? Então, vamos lá. O que nós fazemos? Primeiro, fazemos essa divisão dos coeficientes, 36 por menos 9. Então, 36 dividido por menos 9 é menos 4, correto? Então, aqui nós escrevemos o nosso coeficiente, menos 4. Agora, ao dividir x elevado a 4 por x elevado a 2, conservamos a base, que é a mesma nos dois, e subtraímos os expoentes. Então, 4 menos 2 é 2. Por isso que aqui ficou x ao quadrado. E o y? Novamente, repetimos a base y e subtraímos os expoentes. E o z, como não tinha ninguém embaixo para fazer essa operação, ele simplesmente repetiu. E assim, então, nós obtemos que
a divisão desse monômio por esse outro monômio é a mesma coisa que menos 4x ao quadrado, y ao cubo, z. Observem que aqui, desse passo para o próximo, o que a prof fez? A prof só omitiu os pontinhos que é da multiplicação, que são da multiplicação, correto? Muito bem, vamos para frente? Agora, vamos fazer mais algumas divisões, mas antes disso, anotem essa síntese, né? Esse resuminho sobre a divisão dos monômios, que é muito importante. Então, observem ali. A divisão de monômios com divisor diferente de zero é efetuada dividindo-se coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal, que foi exatamente o que nós fizemos anteriormente. Dividimos o coeficiente pelo coeficiente e depois a parte literal pela parte literal, beleza? Aqui vale também algo muito importante, com divisor diferente de zero, porque eu não posso ter um monômio dividido por zero, não existe divisão por zero, é uma indeterminação, correto? Beleza? Agora, vamos fazer mais algumas divisões para que vocês fiquem bem craques aí no desenvolvimento, ok? Para depois vocês fazerem os exercícios sozinhos. Comecemos aqui com esse. Menos 15a elevado a 5b elevado a 3 dividido por menos 3a. Novamente, aqui a prof vai fazer bem passo a passo, bem detalhado, tá certo? Mas é claro que se você já pegou o jeito, você já pode fazer direto essa divisão sem separar nas frações como a prof vai fazer, tá? Então, é só você dividir menos 15 por 3, dá um resultado. A elevado a 5 por A, dá um resultado. E B elevado a 3, simplesmente não tem ninguém para dividir o B elevado a 3, né? Então, a gente vai fazer bem pausadamente, bem separadinho, para todo mundo visualizar bem certo, ok? Então, a primeira coisa, escrevemos, transformamos essa escrita ali, divisão, em uma fração, ok? Qual é o próximo passo? Fazer a separação, coeficiente dividido por coeficiente, parte literal por parte literal. E essa parte literal, nós agrupamos as letras que são iguais, então fica A elevado a 5 sobre A e o B elevado a 3 simplesmente sozinho. Outra coisa importante, eu já falei para vocês, mas vamos reforçar que isso não pode ser desentendido por vocês. Entre o coeficiente e as letras, sempre há uma multiplicação. Por isso que aqui a prof, ao separar, a prof evidenciou esse pontinho da multiplicação, beleza? Agora, vamos resolver isso aqui. Menos 15 dividido por menos 3 é 5 positivo. A elevado a 5 dividido por A, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Esse Azinho aqui embaixo tem expoente, não está aparecendo, gente, mas o expoente é 1. Então, 5 menos 1 é 4. Obtemos, então, como resposta, 5 vezes A elevado a 4 vezes B elevado a 3, ou simplesmente 5A quarta, B ao cubo, beleza? Mais um exemplo. Nós temos aí 24x ao cubo, y elevado a 7, dividido por 8xy ao cubo. Novamente, faremos a separação bem certinha. Primeiro, transformamos isso numa fração. Agora, vamos separar as partes ali corretamente. Fazemos a fração, a divisão de coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal, separando as letras iguais. Então, aqui ficou x ao cubo sobre x e y elevado a 7 sobre y elevado a 3, ok? Fazendo essa divisão, 24 por 8 é 3. X ao cubo dividido por x é x elevado a 2. Y elevado a 7 dividido por y elevado a 3 fica y elevado a 4, né? 7 menos 3 é 4. Chegamos, então, em 3 vezes x ao quadrado vezes y à quarta potência, elevado a 4. Ou, simplesmente, 3x ao quadrado, y à quarta. Todo mundo entendeu isso? Nenhuma dúvida? Tranquilão, tranquilão? Vocês sabem, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a prof, tá? Então, aqui eu vou reforçar novamente, pessoal. Dessa maneira que a prof explicou, é uma forma bem detalhada,
para se resolver. Mas é claro que se você já consegue fazer de forma imediata, não tem problema. Você já pode identificar aqui, coeficiente dividido por coeficiente, então 24 dividido por 8, 3. Aí x ao cubo dividido por x, x ao quadrado, y elevado a 7 dividido por y elevado a 3, y elevado a 4. Beleza? E agora aqui, pessoal, nós vamos para a última observação bem importante sobre divisão de monômios. E para isso, vamos fazer uma divisão de monômios. Observem aí que nós temos dois monômios. Para realizar essa divisão, o prof vai fazer o passo a passo bem completinho, tá? Então, nós escrevemos em forma de fração, e assim nós temos menos 20a elevado a 5b elevado a 3 sobre menos 4a elevado a 6b. Nesse momento, nós faremos a divisão de coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Observem, então, que menos 20 sobre menos 4 é 5 positivo. E a elevado a 5 sobre a elevado a 6, nós temos que subtrair os expoentes, né? 5 menos 6 é menos 1. E b elevado a 3 sobre b é b ao quadrado. Chegamos nesse momento em 5 vezes a elevado a menos 1 vezes b elevado a 2. Ou simplesmente 5b ao quadrado sobre a. Por que esse a elevado a menos 1 virou um a ali embaixo? Porque lembram que quando o expoente é negativo, nós podemos inverter a base para que esse expoente fique positivo? E é justamente isso que nós fizemos. A elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre a. Então, o a vai ficar lá embaixo no denominador. E agora eu pergunto para vocês, a divisão ali feita foi entre monômios, mas o resultado, esse 5b ao quadrado sobre a, será que é monômio? Vocês lembram o que precisa acontecer para ser monômio? Então, eu digo a vocês que essa resposta não é um monômio. Por quê? Em um monômio, você não pode ter denominador com variável, com uma letrinha. Ou também você não pode ter no monômio expoente negativo, pessoal. Então, essa expressão final do resultado da divisão de dois monômios não é um monômio. E é justamente essa observação importante, que na divisão, o quociente de dois monômios nem sempre será um monômio, pessoal. Muita atenção quanto a isso. Então, se eu divido dois monômios, às vezes pode resultar em uma expressão algébrica que não é monômio. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi um pouquinho mais curta, espero que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. E nos vemos na próxima aula.